foi uma das fundadoras do coro municipal da cidade e também é artista. Hoje está com sua arte fora do país. Vamos descobrir um pouco da história de Rejane Paiva no quadro Personagem. Eu comecei a estudar música aos 6 anos de idade. Em Ituverava, na minha infância eu morei em Ituverava. O meu pai mudava muito de cidade, a minha família morou num monte de cidades, porque meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então eles sempre eram destacados para novas agências. Você iniciava uma nova agência do Banco do Brasil na outra cidade, então ia a filharada toda junto, começar uma nova escola. Então, eu sou nascida em Uberaba, mas eu só fui morar em Uberaba depois na adolescência. Meu vínculo com o Triângulo Mineiro sempre foi fortíssimo, sempre foi esse pedaço daí. Quando eu comecei a estudar música, portanto, ainda em Ituverava, que é fronteira ali, né, do estado de São Paulo com Minas, ali com o Triângulo, eu comecei aos 6 anos, mas era uma equipe toda que vinha do Rio de Janeiro. Então, minhas provinha do Beabá em música, era uma banca, eles montavam uma banca do Rio de Janeiro para ouvir. Então, eram grandes nomes, porque era uma tradição de conservatórios que existia naquela época, né? E isso me fez um bem tão grande. Na época eu não achava graça nenhuma, obviamente, mas acho que isso me tirou o medo das bancas, das provas, o medo do palco, sabe? Paralelamente, eu me lembro que eu fazia o 2º ano primário. A minha professora, que era uma pedagoga, ela me chamava para desenhar nos cadernos dela, porque ela descobriu que eu tinha um imenso talento para o desenho. Ela achava, né, na cabeça dela. E aí, fazendo um trabalho para o curso de pedagogia, exatamente sobre arte com crianças e tal, não entendia nada do que era aquilo, sabe? Nem o que era pedagogia, mas ela me mostrava uma caixa de lápis de 36 cores da Faber. Aquilo para mim era como me jogar na Disneylândia, né? Quer dizer, se você me perguntar que hora que surgiu uma, que hora que surgiu a outra, aí eu saía do grupo, fazia as lições de casa e ia para o conservatório estudar piano, fazer essas provas com essa banca do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso para mim teve sempre misturado. Quem tentou separar a Rejane, artista plástica, artista visual, da Rejane musical, sempre foi a escola tradicional. Então, eu prestei o vestibular em Uberlândia em 82 e entrei para fazer piano, estava fazendo universidade. Para mim era o paraíso, né? Então, ali eu fui estudar com o Edmar Ferretti, o Hélio Siqueira, na época, dava aula na universidade na parte de artes plásticas. Ali eu fui conhecer os meus contemporâneos, que é o Alexandre França, por exemplo, fizemos a primeira exposição juntos, né? E veja, a gente continua, todo mundo, esse povo está todo enrolado juntos até hoje, né? Até hoje tem muito contato com o Edmar Ferretti, com o Hélio Siqueira, com o Alexandre. Quando vim, eu já estava com 35 anos. Eu vim como um movimento natural da vida, né? Assim, já estava buscando outras coisas, mas também o que aconteceu foi que eu me apaixonei e chega uma hora que você fala assim, ou eu vou viver aquela pessoa assim, só investida, só focada em trabalho para trabalho, eu também vou constituir família e tal. E entrei de cabeça nisso, quer dizer, eu falei, se tem que ser... E aí veio toda a sequência também na minha vida pessoal, né, de engravidar, ter filhos e tal. Enquanto isso, estava editando partitura, fui fazer a pós-graduação. Aí então eu fiz um mestrado em musicologia histórica. E aí, quando estava fazendo todo esse processo, eu morei 10 anos, fiquei 10 anos lá. E aí, então, começou aquela fase do quebra-quebra, né, em Portugal, e a gente resolveu migrar. Naquele momento, a possibilidade era ou Inglaterra ou a Suíça, e eu não tive dúvida, meu marido estava na dúvida, mas eu não fui na Suíça, né? O que eu fui me espantando é que a Carolina
foi se revelando muito também para o lado da música e para o lado das artes plásticas. Ela desenha e pinta. Agora que ela já está no preparatório, né, para a universidade, ela está nessa área de humanas, não é? E agora a gente já consegue fazer coisas juntas, né? Ontem ainda estavam falando de fazer uma música a 4 mãos no piano e tal. A gente já consegue trocar figurinhas nesse nível. Mas ela fica muito espantada, porque ela conhece a mãe, né? Ela não conhece a Rejane, que fazia as histórias aí. Então, de vez em quando, ela se assusta, né? Porque ela fala assim, como é que você já fez isso? Eu não sabia! Porque ela não me vê como artista, né? Assim, do palco, né? Assim, ela me vê como aquela pessoa que cuida dela dentro de casa. Como é novo, relativamente novo nisso, a gente não tem problema nenhum de passar por cima das normas, né? As normas não foram inventadas pela gente. Então, né? Então eu considero essa a nossa melhor parte, é o ousar. A nossa ousadia vem da gente se permitir, da gente ser livre. Nós somos mais livres e a liberdade faz um bem enorme para a criatividade, né, para a arte. Claro que a história e a tradição também fazem, mas e acho que isso é a nova Rejane que surgiu disso tudo, né? Porque o que me fazia falta de conhecer essa história, essa tradição, eu agora posso somar aquela doideira nossa de criar sem rumo, né? E agora consigo somar mais elementos, entender o processo, entender mais quem é o Brasil hoje, quem eu também sou, não é? A gente é uma soma disso tudo. Agora está sendo assim um prazer infinito, é um reencontro lá com aquela menininha de 6 anos que começou lá atrás, não é? Estou voltando a tocar de novo e estou curtindo isso muito. Então, eu acho que a vida sempre é generosa com a gente, no sentido assim de que se você olhar, há sempre uma oportunidade para fazer uma coisa que talvez você não estivesse pensando nisso, né? Esse é o meu lado brasileiro, o meu lado que improvisa, que cria, não é? Então eu vou aprendendo, vou pegando as oportunidades para fazer isso, e está sendo bem bacana. Tenho imensa vontade de fazer agora uma associação que seja internacional, que possa integrar, levar artistas, trazer artistas, entendeu? Tudo que eu já fazia, que era num nível muito mais da cidade, não é? Local, Triângulo Mineiro, Brasil, eu queria fazer agora no nível, no intercâmbio internacional. De todos esses os lugares, não é, por onde eu passei, Uberlândia talvez tenha sido a mais significativa, porque foi onde eu me individualizei, no sentido de que eu peguei aquela fase que você está deixando os pais, não é? Você está tendo os seus pensamentos próprios, os seus mestres te deram ferramentas e você começa a criar. Foi aí, foi Uberlândia, o meu prazer de me descobrir e de criar é aí. Aí é o meu ninho, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre vou ter projetos para o Uberlândia.